Olá, eu sou a Sara Veloso, diretamente de Fortaleza, Ceará. Eu sou publicitária pelo Centro Universitário 7 de Setembro e designer pela OPA, Escola de Design. Atualmente eu sou co-hunter pela Ambev e podcaster, fundadora do Contrafluxo Design Feito por Mulheres. E foi exatamente por conta desse podcast que eu fui convidada para estar aqui e compartilhar um pouco da história, a trajetória mais detalhada dele, a convite do pessoal do N. Então, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Está sendo uma honra estar aqui, porque os encontros de design fazem parte de mim, fazem parte da minha trajetória, da minha história como designer, e eu sei da importância dele, né? Então, inclusive eu estou aqui tomando meu chá com a minha canequinha do R. Cariri. Saudades, R. Cariri, foi incrível, foi meu primeiro R. E aí eles me convidaram, vocês me convidaram, né, para falar um pouco sobre o contrafluxo. Então, bora falar sobre esse neném, que é o contrafluxo. Podcast sobre as mulheres no design e como ele surgiu. O podcast ele surgiu de um anseio pós-retorno de intercâmbio. Eu passei um ano em Portugal, ganhei uma bolsa da universidade, da Unicef, para estudar em Portugal. E quando eu retornei, eu me vi... Vamos fazer um TCC. Tipo, vai, mulher, faz o TCC. Então eu tava tipo, meu Deus, eu tenho um ano pra fazer um TCC. E agora? E agora? Né? E aí nesse um ano, em 2018 no caso, foi quando eu também ingressei no Ladies Wine Design. Então a minha vontade de falar sobre design, em dialogar sobre design e principalmente entender ainda mais a importância de nós mulheres estarmos tendo voz e amplificando essa voz, que é múltipla no meio. E aí foi que aquela pulguinha aumentou, né, atrás da orelha. Ou seja, eu queria abordar o feminismo em design tendo uma relação. E foi quando eu comecei a ter uma mente confusa. Eu queria falar sobre isso, eu tinha um tema, pelo menos. Eu já tinha um tema que eu amava, amo e necessário a ser falado. Consequentemente, eu só não tinha o produto. Eu queria fazer produto. Eu tava assim, eu quero produto, vai ser produto, fim de papo. Só não sabia que tipo de produto. Até que, conversando com a minha professora Thalita, maravilhosa, um cheiro, Thalita, chorando aos prantos, porque eu não queria fazer revista, não queria fazer fotolivro, não queria fazer documentário. Não, gente, eu não queria nada que a universidade estava me dando de projeto, a verdade é essa. Aí a gente conversando, vai, conversando, vem, e eu explicando o objetivo que eu queria, a forma que eu queria. A Thalita disse: Sara, você é ouvinte de podcast, ama podcast, por que tu não faz um? E foi bem simples assim. Ela falou exatamente assim: por que tu não faz um? E eu chorando, horrores, e ela me acalmando, e ela super tranquila. E aí eu parei, olhei pra cara dela e eu... Faz sentido, mas como é que eu vou fazer podcast se não tem podcast como produto? Aí foi que ela disse assim:
não se preocupa, porque a gente vai ter uma atualização dos produtos de todos os cursos da universidade. E eu posso, junto com o Nilo, que é a coordenadora e foi minha orientadora, Nila Bandeira, adicionar. A gente tem as reuniões e adiciona o podcast. Faço podcast? Aí eu, meu Deus, é isso. Vou fazer um podcast. Não sabia nem se ia estar lá, mas eu vou fazer um podcast. Só tinha programa de rádio para o jornalismo, não tinha para a publicidade. Aí foi que eu fui pioneira no podcast dentro da universidade, dentro do curso, tanto para o jornalismo quanto para a publicidade. Então, esse meu anseio de querer fazer as coisas e do jeito que eu queria surtiu efeito, ainda bem, foi bem positivo por esse lado. E foi aí que eu comecei a amadurecer tudo isso, o que eu queria trazer. Então, eu percebi que o design ele ia ser como um artifício na luta feminista. Ou seja, quando eu decidi que iria ser um podcast, a finalização desse meu ciclo, eu comecei a pensar mais em quais temas poderiam ser abordados, assim como também ter uma familiaridade dentro dos temas, até porque eu não sabia quantos temas eu iria poder levar e nem quanto tempo teria que ter um podcast, enfim, literalmente muito piloto, tudo assim, muito teste, muito estamos aprendendo junto. E foi em outubro de 2018 que sentei com a minha futura orientadora, no caso, né, a Nila Bandeira, e começamos a fazer um parâmetro através das áreas existentes do design, tais como design de moda, design de exteriores, design de joias, design de embalagem, motion design, design gráfico, caligrafia, tipografia, papel social do design, enfim. Comecei a fazer praticamente uma rede semântica do design. E depois fomos assinalando as áreas que eu queria abordar primeiro. E depois fomos configurando no âmbito de grande potencial de conteúdo inicial, né? Após isso, seguimos com as possíveis convidadas, que teriam muito a agregar dentro dos assuntos, desde sua história de vida, a história acadêmica e a profissional. Então, eu só poderia escolher alguns episódios, no caso eram 3, e dentre eles eu acabei escolhendo e priorizando justamente designers de Fortaleza, porque eu tinha que ter um nicho, né, a princípio. Tanto é que o tema foi Contrafluxo, design feito por mulheres em Fortaleza. E com isso, eu fui vendo dentro desses temas quem poderiam ser, né? E eu listei as convidadas, no caso, a Rebeca Prado, para design e empreendedorismo, a Bianca Benedito, para caligrafia no design, e a Catarina Alencar, né, falando sobre o Ladies Line, sobre o design por mulheres. E em paralelo eu tive as reuniões com a Lívia Perdigão, design gráfica, que se dispôs no desenvolvimento da identidade visual do podcast. E eu vou contar para vocês como é que foi esse rolê com a Livinha.
né? Que no episódio do começo eu não conto muito, mas basicamente eu ainda estava com a ideia inicial, não tinha nome, não tinha nada. E eu cheguei para ela, Lívia, eu tô com essa ideia aqui, ó, pro meu TCC. O que é que tu acha? Tu topa participar comigo? Tu topa entrar nessa loucura e me ajudar? Porque, gente, assim, a gente tem que entender que não conseguimos fazer tudo sempre, né? E se é um design feito por mulheres, ele vai ser feito por mulheres. Então, eu sempre me identifiquei muito com o design da Lívia. Sempre aprendi muito com a Lívia. Então, foi a pessoa assim que tu topa, me ajuda, porque eu não vou conseguir fazer a identidade sozinha. E ela topou. Então, fizemos alguns encontros. Ela foi mais doida que eu e topou. Fomos a alguns encontros onde dialogamos sobre o conceito, a grafia, cores e palavras-chave que nortearam toda a identidade. Dentro disso, foi praticamente a segunda etapa, né, que foi o fechamento da identidade visual. Essa segunda etapa da identidade visual se deu em janeiro de 2019, onde a gente realizou a segunda reunião. A gente fez uma em novembro de 2018 e a gente fez a segunda para falar sobre referência, alinhar as ideias, tudo direitinho, assim, tipo, Lívia, eu penso isso, o que é que você acha, assim, foi algo muito em conjunto, né, foi muito incrível como ela abraçou e como a gente conseguiu construir essa identidade. Dá vontade até de chorar só de lembrar, porque foi em fevereiro de 2019 que a Livinha me apresentou a identidade e eu chorei. Por isso que eu tô quase chorando de novo, gente. Eu sou muito grata e muito feliz em ter uma pessoa que super acreditou no projeto. Assim, foi, digamos, a segunda pessoa a acreditar depois da minha professora foi a Lívia, praticamente. Depois veio minha mãe, minha tia, meu pai a acreditar nisso tudo. E quando ela me apresentou e eu vi a logo, eu de fato chorei. Eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei assim, pedrificada quando eu olhei aquilo e vi que, caraca, tu entrou na minha cabeça e fez mais do que eu imaginei. Tipo, gente, eu não sei explicar o quão incrível foi ver, sabe? Como ela absorveu o propósito do projeto, como eu me emocionei e eu tô me emocionando agora, porque parecia um sonho se concretizando, literalmente. Foi um sonho se concretizando. Então, Livia, um cheiro para você. Você foi e é um ponto crucial para isso. Então, essa apresentação aqui, com esse design lindo, é graças a Livinha. Com esse seu repertório maravilhoso. E com isso foi que eu comecei a traçar a estrutura do podcast, com a criação da identidade visual, na criação do futuro site, que também vai ser feito por mulher, na edição do produto, no caso, quem edita sou eu que decupo, limpo os episódios, e
quem finaliza é Amig Sávio, essa pessoa maravilhosa que abraçou também, que me ensinou super a mexer no editor. Eu uso o Audacity para decupar, limpar e tudo mais. E que finaliza o podcast, coloca a trilha sonora, enfim. Eu escolhi a trilha sonora, comprei a trilha sonora, tudo direitinho. E fiz acontecer. Então, foi literalmente de 2018 a 2019 um ano intenso, estudando bastante, tendo em vista a desigualdade de gênero. E o que me fez refletir muito o fato que as manifestações coletivas e insatisfação social me trouxeram e que precisavam se impor, lutando por direitos mais igualitários entre todos os gêneros, né? Então, eu queria envolver isso. Foi quando eu vi que o design mais feminista norteava muito pela fala da Aline Albert da Silva, que tem o seu TCC e que foi um objeto de estudo para o contrafluxo, justamente com esse nome aqui, o design como artifício na luta feminista, é o nome do TCC dela. E ela fala que o feminismo é, antes de movimento social, um conjunto de ideias que contestam a hierarquia dos gêneros. Não é preciso sequer ter conhecimento de causa para possuir pensamentos feministas. A agitação começa muitas vezes como uma semente da dúvida e, instigada pelas primeiras descobertas, ela germina e cresce, percebendo que a raiz dos problemas é bem mais profunda. Eu trouxe esse trecho do artigo de Aline porque foi exatamente o que aconteceu com o contrafluxo. Eu comecei a me questionar. A gente começa a se questionar dentro dos nossos meios, da academia, entre amigos, enfim. Cadê as mulheres no design? Quem são as mulheres designers? Onde elas estão? As brasileiras, né? Não só as de fora. Nós temos mulheres sensacionais pelo meio, e quem são elas, assim? E o que é que elas fazem? Né? Quem são as professoras? Você tem professora de design? E aí você começa a se questionar, né? Eu comecei a me questionar e gerar essa troca, esse elo, e a gente caminhar juntas para que tivesse esse objeto de mudança, porque quando a gente vai ver em estúdios de design e até mesmo em agências de publicidade, enfim, os papéis de liderança, a minoria vai ser por mulher, né? Mulheres diretoras de arte, por exemplo, não é por falta de ter mulher, é por falta de darem oportunidade, né? E com isso, ter o valor igualitário, tanto para o trabalho quanto financeiro, para nós mulheres, que não é dado, né? Então, você começa a se questionar, a semente foi plantada. E foi aí que os estudos começaram e não pararam até então. Assim, eu continuo estudando, continuo aprendendo muito, então é exatamente isso que o contrafluxo é. Ele veio para ajudar nessa semente de questionamentos, e principalmente em maneiras de você conseguir ouvir o que aquelas mulheres têm a dizer. A gente tem que ter esse papel de ouvinte, né, primeiro. Então, assim, a minha vivência é diferente de vivências de outras mulheres, e o que eu sempre quis trazer é exatamente isso, de uma aproximação essa de mulheres nordestinas
e nortistas, que não são tão visibilizadas assim, e nem escutadas, nem conhecidas. Tanto é que eu parti muito desse princípio e trazer mais realidades, né, dessas mulheres, e onde elas estão, o que é que elas fazem, como elas fazem. E foi daí que o contrafluxo começou a ter uma riqueza maior. A metodologia partiu muito dessas fundamentações teóricas. Para cada episódio do podcast, eu tento não trazer algo muito acadêmico, porque senão ele se perde muito em meio linguagem, mas ele é muito essencial para que se consiga ter o norte, né? Então, as entrevistas, elas sempre são realizadas para a identificação necessária do projeto, né? São entrevistas sempre estruturadas pelo meio cultural ou simbólico manifestado pelas convidadas, representando as suas personalidades e vivências. Então, é algo muito menos acadêmico e mais prático de todo o processo. E a gente parte para o produto, onde eu fui com a pré-produção, com as escolhas de tema, como eu já falei, quem são as convidadas e toda a construção da identidade visual. A identidade visual, quando vou até retornar para ela agora, porque ela foi percebida quanto necessidade de construção como um processo bem diferente. A própria Lívia, ela fala que foi muito diferente do que ela costuma fazer normalmente com os outros trabalhos dela, né? E isso porque a fala dela, né? Isso aqui abre aspas, como mulher e designer, ela permitiu que a emoção ocupasse um papel importante no processo, sem deixar de respeitar cada etapa de criação da marca, no caso a pesquisa, definições e criação visual. Então, por isso que foi muito em conjunto comigo, que foi quem realizou toda essa questão. E ainda bem que para ela foi muito delicioso para construir isso. Ele foi bem intuitivo, então o ponto que a Livinha me pediu muito foi que eu não só participasse mais, mas que na fase de pesquisa teve esse ponto de com muita conversa, sabe? E de divisão de referência. Então, assim, a Livinha falou de como poderia seguir e tudo mais. O nome contrafluxo, ele se deu justamente a ir de contrafluxo a essa corrente do machismo, da opressão, da desigualdade, e ir contra a corrente, né, disso tudo. Então, contra o fluxo daquilo, fez com que a gente começasse a ver partes gráficas que se conversassem com o próprio nome, né? Por isso que tem esses objetos traço em uma linha cortando, como algo que quebra aquela corrente, aquela coisa linear, e tem algo sempre quebrando, vários círculos que estão em correntes e tem algo fora de ordem, né, que não permeia ali, que está ali para mudar aquela sequência, né, aquela coisa definitiva. Então, as definições iniciais, a cor, linguagem visual, estilo tipográfico, etc., também foi algo previamente muito, muito montado entre as nossas conversas.
E o desafio principal foi segundo a Livinha, para a palavra contrafluxo, foi lidar com a horizontalidade da palavra, de forma que ela pudesse passar uma mensagem ao mesmo tempo que virasse um símbolo único. Então, a ideia era que o logo não precisasse de um desenho que transmitisse o conceito disruptivo da marca, usando, portanto, somente a tipografia. Isso foi considerado dado as plataformas que seriam, né, inseridas a identidade, no caso, ela seria online. Então, os pontos de contato principais da marca com o público é online, ou seja, a escolha da tipografia mais neutra para logo, de forma a se tornar a posição contrária da palavra contra, né? Por isso que o contra está ao contrário, com grande foco visual. As letras foram utilizadas em caixa baixa, tanto para gerar essa proximidade, que eu já falei aqui, que eu sempre quis trazer com o público, com um caráter mais amigável, como para possibilitar a criação da conexão que une o contra ao fluxo, ou seja, representar na palavra uma conexão que transmita fluidez, ainda que passe a mensagem de luta da palavra contra, né? As cores, elas foram escolhidas de forma a dar uma personalidade única à identidade, além de passarem um sentimento vibrante, entusiasmático, eufórico. Já outros elementos gráficos da identidade buscam remeter a fluxos, foi isso que eu falei, né? De pensamento, de ação, movimento, ondas, etc. Sempre há também pelo menos um elemento na direção contrária, que foi o que eu falei, como vocês podem ver nesse slide, nessa página, onde tem esses tracinhos e um risco, né, em vertical, para quebrar esse contrafluxo, passando assim a ideia de contrafluxo, utilizando apenas componentes gráficos básicos. Portanto, os elementos trazidos para a identidade buscam sempre brincar com os elementos dispostos em diferentes ângulos, criando no receptor essa percepção de fluxos diversos contrários, né? E algumas palavras-chave que foram esse guia principal de toda a construção da identidade, de conceito, de tudo, foi movimento, sons, disruptivo, mulheres, dinâmico, fluxo, resistência. E por fim, acabou que a identidade ficou muito criada nesse processo mais fluido, mais pessoal, ainda que metodológico, né? Buscando unir aspectos que transmitissem tanto a minha personalidade, quanto a do podcast criado em si. Então, assim, foi muito compartilhado, conjunto. E as escolhas dos temas principais, eu coloquei aqui, né, que eu fiquei muito entre o motion, design gráfico, caligrafia, tipografia, design de produto, que no final, por enquanto, temos 2 no ar, que é o da Bianca e o da Rebeca. E aí foi que eu tive essa pergunta principal, de que forma eu agi para mostrar a atuação dessas mulheres, e foi justamente através dessas entrevistas e perceber que o meu local ali era aprender ainda mais, né? Fazer com que eu pudesse pegar as vozes delas e pudesse amplificar, prospectar, potencializar ainda mais nesse meio. Então, o meu papel até hoje e em diante, de hoje em diante, no caso, até hoje não, mas de hoje em diante, é esse, de construir junto
com todas as mulheres convidadas esse papel. E eu continuo agindo, eu continuo estudando e aprendendo. A realização das entrevistas, tive a reserva de estúdio, o início das edições, a criação e movimentação nas redes sociais. Fui notada pelo Design Ativista e por muitas pessoas, por muita gente. Antes mesmo dos episódios irem ao ar. Quando ele foi ao ar, eu tive muitos feedbacks legais, então está sendo bem bacana esse processo todo, de um ano que ele está presente. E a pós-produção se deve muito a isso, a decupagem, a escolha da trilha e todas as soluções de estrutura. Então foi muito tempo de estudo para poder conseguir fazer com que tudo acontecesse, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Não me orgulho disso e nem acho isso tão positivo assim. Tanto é que trabalho isso na terapia. E isso faz com que eu quisesse entregar o melhor possível de mim para a sociedade em si, porque a partir do momento em que uma pessoa, uma estudante, chega para mim pessoalmente e diz que eu conheço o teu podcast e eu aprendi muito de tipografia, o que eu não consegui aprender com o meu professor na faculdade, com o episódio da Bianca. Isso para mim já é assim, venci na vida, porque o objetivo é esse, fazer com que outras mulheres se sintam inspiradas e ajudem outras outras pessoas nesse meio. E eu quero encerrar com duas reflexões. A primeira é que, considerando que o mercado nem sempre foi um espaço aberto às mulheres, a sua ocupação foi e ainda é um progresso extenso de reconhecimento e apropriação dos seus direitos. Então, a gente sempre está com essa consciência, talvez certos tipos de discussão ou pontos dos quais eu trouxe aqui, daqui a uns anos não seja mais necessário, mas hoje é necessário a gente falar, a gente abordar, a gente trazer e a gente discutir e principalmente ouvir. E o segundo ponto, que é uma frase que eu falo há muito tempo, que eu soltei uma vez numa roda de conversa no Ladies Wine daqui, que é: ser designer é um ato revolucionário e ser mulher designer é resistência. Então, é isso. Eu acho que eu tagarelei demais. Obrigada a quem quis ouvir um pouco da palavra do contrafluxo aqui e um pouco da história. Eu tenho aqui todos os contatos onde vocês podem encontrar, né, no Instagram, no Facebook, Twitter. Também estou no LinkedIn e por e-mail. Pode mandar e-mail, sugestão, dúvida. Estou sempre aberta. Eu demoro um pouco para responder às vezes, mas eu sempre respondo. E estou 100% aberta à sugestão. Sara, como é que eu tenho um trabalho tal e eu queria divulgar, ou eu acho importante pauta tal e a gente trazer. O contrafluxo, ele é algo muito mais coletivo do que individualista. Desde o começo, ele é algo dividido, então ele perpassa e independe de gênero, de identidade, de tudo. Ele é um projeto que abraça o design, abraça essas vozes que precisam ser amplificadas, e ele tem essa necessidade de busca
por mais igualdade dentro de um meio que é tão pequeno, né? O mundo do design, principalmente o brasileiro, ele é minúsculo. A gente acha que não, mas ele é minúsculo. E quando a gente está em um nicho criativo, que é tão pequeno, mas ainda assim é tão machista, é tão existente, homens liderando e não tendo nem pretos também falando ali, e a gente ter como um papel de oprimido, né? Em ter que resolver. Não é o papel do oprimido ter que resolver, é o papel do opressor parar, refletir e questionar e mudar. Mas acaba que a gente toma esse papel, esse ponto. E por isso estamos aqui. Estou 100% disponível. Eu espero que vocês tenham gostado. O podcast ele se encontra em todas as plataformas de streaming, Spotify, Google Podcast, Deezer, enfim. No Instagram tem um link onde vocês são direcionados a todas as plataformas de stream. E em breve vamos finalizar a primeira temporada do Contrafluxo e começar a segunda temporada do Contrafluxo. Eu espero que esse início aqui de conversa faça com que vocês se sintam mais abraçados e principalmente agentes questionadores. Bom, tagarelei demais. E é isso, obrigada mais uma vez, pessoal do N, pelo espaço. Se vocês quiserem ouvir mais dessa voz aqui que vos fala, mas principalmente ouvir mais mulheres, outras pessoas incríveis nesse ramo do design, segue lá o Contrafluxo e até o próximo programa. Eu sempre falo essa frase, então eu não ia perder a chance. Tchau, gente. Obrigada.